Bom dia, meu irmão, Deus te abençoe. Eu quero apenas avisá-los que os nossos cultos, eles estão sendo gravados e agora, por conta da nova determinação dos protocolos de segurança, nós estamos reduzindo ainda mais o nosso efetivo. Naturalmente, nós trazíamos aqui uma equipe técnica para fazer o culto acontecer, os músicos estavam presencialmente, fazíamos os cultos online mesmo, não é? Mas agora não, agora nós estamos com o mínimo efetivo necessário. Para você ter uma ideia, a Camila está trabalhando na técnica, a pastora Kátia está aqui comigo e eu estou aqui pregando uma palavra para você. O culto está sendo então gravado, o louvor que você vai ouvir, ele é gravado, não é? Depois nós vamos ministrar a oferta, que é ao vivo, né? Gravado também, mas é atualizada, e a mensagem também é atualizada, apenas para que você tenha certeza de que a sua igreja, os seus pastores estão aderentes e estão par e passo com os procedimentos de segurança necessários para o seu cuidado e para o nosso cuidado. Tenha um bom culto, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Nós estamos mais uma vez iniciando o nosso culto de adoração, de louvor a Deus. Estamos felizes, né, de estarmos aqui. Nós sentimos saudades até de estarmos aqui, né, Mi? Com a igreja vazia. A gente sente saudade de estar também na igreja, né? Nós estamos em poucos na comunhão, mas estamos em comunhão. E nós queríamos abençoar a tua vida. Talvez esse ano seja a última oportunidade que nós tenhamos de fazer o louvor, né? De ter esse momento de louvor aqui. E nós queríamos agradecer a todos. Eu quero agradecer, né, como líder do Ministério de Louvor, aos todos os meus guerreiros que esteve aqui. Você viu que durante a pandemia não parou, né? Os músicos, né? As backings, né? As cantoras que nós temos aqui, maravilhosas. Os irmãos, os pastores, né? A igreja não parou, queridos. Eu quero agradecer a todos, né? A todos, a minha família, aos meus filhos que ajudam demais, né? Ao meu irmão, né? Aos meus irmãos, um que é pastor e o outro que trabalha ali por detrás dos bastidores, mas que nos ajudam muito. E a igreja não parou porque nós temos uma equipe que não tem medo da guerra, né? E não tem medo e guerreia mesmo e tem feito por amor ao Senhor e por amor à igreja do Senhor também. Então eu queria agradecer ao Davi, né? Com a equipe dele, os meninos dele, as meninas dele. Que o Senhor abençoe a todos. Eu precisava fazer esse agradecimento antes de começar. Eu sei que Deus tem tirado de nós todo o medo, né, para que nós possamos estar firmes. Né? A gente vai para a guerra e o Senhor protegeu a todos nós. E o Senhor vai nos contando, devagarzinho, o Senhor vai revelando aquilo que Ele tem trabalhado em nós. E que a glória do Senhor, então, entre pela tua casa nesta manhã e que te leve além. Te faça flutuar e você ver além da circunstância natural que a gente vive, que o Senhor te leve a um alto monte nesta manhã de adoração, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel,
amor, a tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar. Queridos, abundantemente no nome de Jesus. Toda criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Olá, bom dia, paz seja convosco, Deus te abençoe, excelente e abençoado início de semana, um bom domingo de Páscoa para você.
Domingo de Páscoa não tem nada a ver com chocolate, muito menos com coelho. Domingo de Páscoa tem a ver com a ressurreição do Senhor Jesus. É verdade, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Você sabia que a nossa fé, ela não é baseada explicitamente na morte do Senhor Jesus, mas, sobretudo, sobre a ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse que nós seríamos os homens mais indignos, a nossa fé seria vã se Jesus não houvesse ressuscitado. Então, quando nós passamos por esse período, nós nos lembramos do que o Senhor Jesus fez por nós. Ao terceiro dia, ele venceu a morte e vivo está lá no túmulo dele. Se você for lá, eu nunca fui, mas eu espero um dia ter a oportunidade. Obrigado, querida. E lá no túmulo está escrito, ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, por favor, pode continuar sonhando, pode continuar projetando, pode continuar sorrindo, porque se Jesus ressuscitou, nós também somos ressuscitados com Ele em glória. Um bom domingo de Páscoa para você. Convida alguém aí que eventualmente você sabe que está precisando, alguém que precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra do Senhor. Convida ele, envia o link para ele, liga para ele, insiste com ele, onde ele estiver, que ele invista uma parte do seu precioso tempo para ouvir essa boa palavra da parte do Senhor. Amém? Nós vamos, neste momento, ofertar e nós vamos dizimar. Você que está participando pela primeira vez, você está completamente desobrigado de o fazer, porque esta é uma responsabilidade que repousa sobre os meus ombros, sobre os ombros daqueles que são membros efetivos, que sustentam a obra do Senhor por amor, né? Então, essa é a nossa responsabilidade. Se o seu coração se inclinar para isso, por favor, seja muito bem-vindo, a sua oferta será muito bem-vinda, pode acreditar, e com muita responsabilidade e seriedade, nós vamos gerir esses recursos de maneira que esses recursos eles se traduzam na salvação de almas. Agora, mesmo ontem, no dia de ontem, sábado, nós estivemos abençoando a nossa comunidade. Quanta gente passando fome, quanta gente precisando ouvir o Evangelho de Jesus, quanta gente necessitada, e a igreja está sim auxiliando e abençoando, estendendo a mão, fazendo o que precisa fazer. A igreja extra paredes, a igreja para fora de suas paredes, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, pregando o Evangelho da salvação, as boas novas da salvação. O texto do livro de Jó, no capítulo de número 22, eu vou ler versos invertidos. Eu vou ler o capítulo 22 no verso 28 e depois eu vou ler o verso 27. Por quê, pastor? Porque no capítulo 22 de Jó, no verso 28, está dizendo assim: se você projetar alguma coisa, pausa. O que você está projetando na sua vida? Saúde? Escreve no papel. O que você está projetando na sua vida? Um aumento de salário? Escreve no papel. O que você está projetando na sua vida? Um casamento? Escreve no papel. Mudar de emprego? Vai escrevendo. Multiplicar a sua célula? Vai escrevendo. Voltar aos cultos presenciais? Vai escrevendo. Que o vírus Covid-19 ele seja erradicado 100%. Escreve. E o texto está dizendo, se você projetar alguma coisa, adivinha, este sonho, esse projeto vai te sair bem. Quantos recebem isso no íntimo do seu espírito, do seu coração? Aquilo que você projetar, a Bíblia está dizendo, vai te sair bem e a luz brilhará em teus caminhos. Pastor, muito bonito isso aí que você falou, parabéns, até merece aplausos. Mas como eu vou saber se isso é verdadeiramente na minha vida? Como eu vou saber se isso vai se efetivar? E agora eu vou ler o verso 27, eu li o 28, eu vou subir
um verso e vou ler o verso 27. Você quer saber como que os teus planos serão abençoados? Como é que a luz brilhará em seu caminho? Quer mesmo saber? A Bíblia ensina no verso 27. Você precisa botar o seu joelhinho no chão, tá, filha? Você precisa botar o seu joelhinho no chão, tá, filhão? Você vai orar, não é para o pastor, não é para a igreja, não é para a religião, não é para o bispo, não é para o sacerdote, não é para a igreja ABC, você vai orar a Deus e Ele te ouvirá. Isso mesmo que você ouviu, domingo de Páscoa, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Você vai orar a Deus e Ele vai te ouvir. É o que diz o verso 27. Acabou? Não. Você vai fazer aquilo que você prometeu a Ele. Você vai pagar os seus votos. Você vai ofertar, você vai dizimar, você vai servi-lo. Porque tem muita gente que diz assim, se Jesus me curar, eu vou servir Ele eternamente. Você vai orar, primeiro você vai projetar, depois você vai orar, Ele vai te ouvir, vai responder, e depois, esqueceu? Você vai cumprir aquilo que você planejou. Você disse que ia ofertar, oferte. Você disse que ia dizimar, dizime. Você disse que ia ser fiel, seja fiel. Você disse que ia servir Jesus, sirva Jesus. Deus não se agrada de voto de tolos. Que Deus te abençoe e que Ele faça cumprir os seus planos e os seus projetos. Se você projetar alguma coisa, Ele vai sair bem, a luz do Senhor brilhará em seu caminho. Você vai orar a Ele, Ele vai te ouvir e você vai pagar os seus votos. Deus te abençoe. À minha direita e esquerda sua, as informações necessárias para que você possa fazer a sua contribuição online. À minha esquerda, à direita sua, nós temos um número do CNPJ que ele corresponde à chave Pix. Se você não tem conta no Banco Bradesco, no Banco do Brasil, você pode copiar esse número de CNPJ e pela plataforma Pix você pode fazer a sua transferência online com o coração aberto e rendido. Eu tenho convicção de que o Senhor, Ele vai certamente responder com multiplicação e bênção essa nossa atitude. Vamos orar, vamos dizimar, vamos consagrar o mês de número 4, o mês de abril, na presença do Senhor. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento a Tua igreja agora rendida em obediência e em fé. Nós nos abraçamos, nos agarramos à Tua palavra e nós temos convicção de que os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos planejamentos, todos eles sairão bem. A luz do Senhor brilhará em nosso caminho. Por quê? Porque nós estamos orando ao Senhor, nós estamos clamando ao Senhor, seguros, sem sombra de dúvida, que o Senhor nos ouvirá. E quando isso acontecer, todos vão saber que nós continuaremos fiéis ao Senhor, porque aquilo que dissemos que faríamos, nós vamos cumprir os nossos votos. No que depender de nós, as portas da igreja não se fecharão. A porta que Deus abre, o homem não fecha. E a porta que Deus fecha, o homem não abre. Nós, então, te agradecemos pelas muitas bênçãos que seguramente o Senhor já preparou para nós. Nós, então, já te agradecemos e pedimos que a multiplicação e graça do teu favor venha sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos amados irmãos, dizimistas ofertantes. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço, pois sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Deus te abençoe, o Senhor te guarde, te proteja e te recompense poderosa e abundantemente. Recebe o nosso abraço carinhoso, saudades demais. Você vai ouvir um pequeno vídeo motivacional para demonstrar a nossa saudade por você. Daqui a pouquinho tudo isso passa e nós vamos nos abraçar, nós vamos nos reunir novamente, vamos glorificar o nome do Senhor. Daqui a pouquinho, daqui a um minuto eu retorno. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. O mundo mudou e esse distanciamento nos fez mudar também. Mudou nossas cidades,
nossas ruas, nossas vidas. São dias e dias de muitas saudades. Saudades de estar lado a lado, de estarmos juntos de novo. Saudade da igreja cheia de sorrisos. Saudade do abraço que reconstrói a alma. De cantar junto de novo, de pular junto de novo. Esse tempo nos fez mudar. Nós mudamos, sim, mas continuamos os mesmos apaixonados por ajudar o próximo, por estender a mão a quem precisa, por levar esperança ao desesperançado, os mesmos em sentir saudades de estarmos juntos de novo. Em breve tudo isso vai passar, e essa saudade vai ser como um abraço apertado que daremos logo ali na frente, logo ali na frente. Graças a Deus. Que saudades. Daqui a pouco tudo passa. E quando passar, nós vamos nos reunir em alegria, com muito júbilo, na presença do Senhor. Olha, amanhã, hoje é domingo, dia 4, amanhã, dia 5 de abril, nós vamos iniciar a primeira campanha de jejum do ano de 2021, do primeiro semestre. E nós vamos dividir, serão 21 dias de oração e jejum, tá certo? E nós vamos dividir em duas fases. Primeiramente, nós vamos falar da primeira fase. A primeira fase vai da 0 hora do dia 5 até o dia de número 15 de abril. Portanto, serão 11 dias ininterruptos em que, nesta primeira fase, nós vamos fazer um jejum parcial. Como é o jejum parcial? Nós, de maneira coletiva, próxima página, por favor, nós vamos nos abster de doces e refrigerantes. Pastor, eu não como doce e não tomo refrigerante. Então, você tem liberdade de escolher um tipo de alimento sólido e um tipo de alimento líquido que você possa suprimir nesse período de 11 dias. E nesse período de 11 dias, nós vamos nos reunir 3 vezes para orar diante da presença do Senhor. Pela manhã, quando nos acordamos, quando despertamos, à noite, quando nos recolhemos para dormir, e às 3 horas da madrugada, estaremos um exército poderoso de joelhos no chão, clamando: Senhor, nos ajuda a salvar só mais uma vida. Nós batizamos este projeto, volta a página, por favor, Camila, Operação Resgate, para a salvação de vidas. São pessoas que desanimaram, são pessoas que ficaram pelo caminho, são pessoas que estão chateadas de alguma forma, são pessoas que entraram de cabeça no pecado, afundaram no pecado, desviaram-se do caminho. Nós não podemos enxergar isso e ficar apático. Nós estaremos orando, intercedendo. De início, nós havíamos projetado, no final da campanha, nós fazermos aqui um culto externo, né, respeitando os protocolos de segurança, mas por conta da gravidade do vírus, nós abortamos esse processo e nós vamos continuar orando apenas virtualmente. Nós não vamos fazer o culto externo por conta da gravidade desse vírus. Nós não vamos deixar de orar, nós vamos continuar orando, o Senhor vai nos ouvir da mesma forma e numa próxima oportunidade nós faremos isso. Nós vamos orar pelos nossos profissionais da saúde, guerreiros profissionais da saúde, desde aqueles que são influentes até os menos influentes, orar pelos nossos irmãos que estão afastados, orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, num leito de UTI, num leito de hospital e até mesmo aqueles que não conseguem vaga para internação. Nós vamos então intensificar a nossa oração até o dia 15 de abril e depois, quando estiver chegando lá próximo do dia 15 de abril, nós retornamos para dar orientações da segunda fase, que é o jejum de Daniel, onde nós vamos comer apenas legumes, frutas, água e suco sem adição de leite ou de açúcar. Nós vamos fazer o jejum
que o profeta Daniel fez, mas isso é segunda fase e deixa o tempo passar. Daqui, depois do dia 15, nós vamos dar maiores instruções. Todos os dias você vai receber no seu aparelho WhatsApp, pela plataforma WhatsApp, você vai receber uma declaração de fé. Todos os dias nós vamos receber essa declaração de fé, vamos orar pelos propósitos e vamos estar declarando em fé a nossa vitória. Eu tenho convicção que Jesus vai nos dar uma grande colheita de almas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Muito obrigado. Olha, nós vamos agora pregar uma boa palavra. Esta palavra da parte do Senhor, ela está no livro de Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, no verso de número 4. Esse tema é o tema também do projeto Operação Resgate. O tema dessa mensagem chama-se Operação Resgate. O que é isso aí, pastor? Vamos ler o texto no capítulo 15, Evangelho de Lucas, no verso de número 4, dizendo assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Vou repetir a parte C do verso 4. Vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos pregar esta palavra e fazemos isso mediante a Tua graça e o Teu favor. Esta palavra não brotou do meu coração, mas brotou do Teu coração. Eu apenas estou expressando o sentimento do coração do Senhor para com a igreja. Que nestes próximos 21 dias, o Senhor possa encontrar no nosso coração um coração semelhante ao coração de Jesus. Um coração amoroso, um coração que sofre pela perda das ovelhas, um coração que não mede esforços para investir todos os recursos possíveis e necessários para que a ovelha que se perdeu, ela seja encontrada. E que haja disposição no nosso coração de investirmos do nosso tempo para buscar a ovelha que se perdeu até encontrá-la. Que o Senhor fale no profundo do nosso coração hoje, sempre eu te agradeço, em nome de Jesus. Diga amém. Os nossos dias, os dias em que nós vivemos, eu nunca vi antes, são dias sem precedentes. Nunca vi uma crise como a que nós estamos vivendo, uma pandemia que se espalhou mundialmente e muito especificamente na nossa nação. Infelizmente, nesse tempo, não são poucos aqueles que enfraqueceram, viu, meu irmão? Não são poucos aqueles que se desviaram da fé, aqueles que se perderam no meio do caminho. E as estatísticas dos órgãos evangelísticos nos dão conta de que hoje no Brasil, nos dias de hoje, dados atualizados, de 30 a 40 milhões de pessoas, eu vou repetir, 30 a 40 milhões de pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor. Sentiu o drama? Aproximadamente de 30 a 40 milhões de pessoas que um dia estiveram dentro da igreja, um dia sentaram-se para cear a ceia do Senhor, um dia estiveram na comunhão de uma célula, um dia estiveram dentro da igreja exercendo seus ministérios, mas que hoje estão fora. Isso significa que a quantidade que hoje congrega fielmente é menor do que aqueles que estão fora. Aqueles que congregam fielmente é esse nível. Aqueles que estão fora é um nível infinitamente superior. Nós não podemos ficar apáticos.
Nós não podemos de maneira nenhuma enxergar essa multidão carente e esquecida e que, acima de tudo, precisa ser resgatada. Como é que nós, então, como igreja, vamos reagir a isso? Nós cremos que este é um momento oportuno para lançarmos esse projeto chamado Operação Resgate, com base naquilo que nós acabamos de ler. Qual dentre vós possui 100 ovelhas e perde uma apenas? Qual dentre vós não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Movidas por esse sentimento e impulsionados pelo amor do coração do Pai que nos inspira a buscar estas vidas, movidos pelo amor de Deus, nós vamos empreender todos os nossos esforços possíveis e imagináveis nestes 21 dias. Lógico, não só nesses 21 dias, mas nesses 21 dias nós vamos intensificar para buscar e alcançar aquele que se perdeu até encontrá-los. Portanto, eu convido você a entrar neste espírito. Eu convido você a mergulhar agora no texto de Evangelho de Lucas, ali no capítulo 15, e nós vamos ver o capítulo 15 nos versos 3, vamos ver o capítulo 15 no verso 8, vamos ver o capítulo 15 no verso 11, daqui a pouco eu explico para você. No capítulo 15, nós vamos ver aqui o Senhor Jesus falando de alguns conceitos. Esses conceitos precisam permear o nosso coração neste projeto, nesse período, de maneira mais intensa. Porque a intenção não é só nos 21 dias buscarmos as ovelhas perdidas, não, nós vamos apenas intensificar, entende o que eu estou dizendo? Então, alguns conceitos, sendo ele muitos e por restrição de horário, hoje é o culto de ceia, o nosso culto é um pouquinho mais enxuto, nós selecionamos apenas 2 conceitos que precisa estar latente no meu e no seu coração nesses 21 dias. Isso precisa estar piscando, latente no meu e no seu coração durante esses 21 dias. Que conceitos são esses, pastor? Vem comigo. O primeiro conceito é você alinhar o seu coração com o coração do Pai. Alinhar o seu coração com o coração de Jesus. E quando você alinhar o seu coração com o coração de Jesus, você vai sentir um sofrimento no seu coração por aqueles que estão perdidos. Isso. Sabe uma doença que a igreja sofre? Qual, pastor? Não sofrer pelos perdidos. Fulano se perdeu. Também daquele jeito. Você não sofre por causa do perdido? Você não sofre por causa da ovelha que se perdeu? Você não entra em crise? Isso não põe você trancado no seu quarto em lágrimas, em joelho no chão, pelos perdidos? Pastor, mas eu já falei 1, 2, 3, fala quantas vezes? A Bíblia está ensinando a gente buscar a ovelha perdida até encontrá-la. Um coração que sofre. Se o seu coração não estiver sofrendo pelos perdidos, tem algo errado aí, amigão. Tem algo de muito errado aí. No projeto Operação Resgate, nós precisamos trazer e alinhar o nosso coração ao coração do Pai, que sofre pelos perdidos. Isso mesmo que você ouviu. E eu quero mostrar aqui uma sequência no capítulo 15 para demonstrar a você o sofrimento do coração de Jesus, que deveria ser o nosso também. Se nós pegarmos o capítulo 15, no verso de número 3, nós vamos ver Jesus falando sobre a parábola da ovelha perdida. E ele diz que um homem tinha bichos
animais, ovelhas. Sabe quantas? 100. Sabe quantas se perdeu? Uma. Faça as contas. Se você tem 100, quanto é 10% de 100? 10. Quanto é 1% de 100? 1. Então, qual é o percentual de perda daquele pastor de ovelhas? Ele tinha 100, perdeu uma. Estamos falando de 1% de perda. Pastor, não é muito. Mas esse 1% de perda, o coração daquele pastor sofreu tanto que ele deixou 99 no deserto e foi atrás da ovelha perdida. 1%. Já causa sofrimento no coração do pai e no seu. Se nós avançarmos, nós vamos ver no verso de número 8, a parábola da dracma perdida. Nós estamos falando de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Vamos fazer conta. Se você tem 10 moedas e perde uma, qual é o percentual? 10%. Quanto é 10% de 10? 1. Então, se aquele que perdeu bicho, ovelha, animal, já sofre por causa de 1%, agora a taxa de perda aumentou, foi para 10%. Uma mulher que tinha moedas, unidades monetárias, perdeu uma. E aquilo incomodou o coração dela de maneira que ela empurrou móveis, tirou para lá, puxou para cá, ela não dormia, ela se incomodava, ela tinha uma angústia por causa de uma moeda que se perdeu, totalizando 10%. Portanto, 10% de perda já traz sofrimento ao coração daquela mulher, que aqui está representando também o coração amoroso do pai, que sofre. Ainda que 1%, ainda que 10%. Se nós avançarmos um pouquinho, nós vamos ver no verso de número 11. Jesus falando também de uma perda. Um homem que tinha quantos filhos? 2. E quantos filhos ele perdeu? 2. Qual a taxa de porcentagem? 100%. Peraí, pastor, mas ele perdeu um só, foi o pródigo. Aí que você se engana. O pai perdeu o filho pródigo porque saiu de casa e perdeu o filho bonzinho porque estava dentro de casa, mas os dois estavam distantes do pai. Uma perda de 100%. Um homem que perde ovelha, 1%, já causa sofrimento no coração do pai. Uma mulher que perde dinheiro, totalizando 10%, já gera sofrimento no coração do pai. Agora, um homem que perde 100% do seu mais precioso bem, os seus próprios filhos, 100%. Perceba o sofrimento do coração do pai. Então nós estamos falando de perdas. E essas perdas, elas devem produzir no meu e no seu coração um sofrimento, amigo. Ela deve produzir no meu e no seu um sofrimento, porque, vamos ser bem honestos, entenda bem o que eu vou falar aqui, entenda bem a minha comparação. Você perdeu o bicho, você perdeu a ovelha, substitui. É plausível você substituir uma ovelha. Entenda bem o que eu estou dizendo. Você perdeu dinheiro, você perdeu uma moeda. Irmão, dinheiro vai e vem. Você pode substituir moeda, você pode substituir animal. Mas agora, filhão, você perdeu pessoas. Você perdeu um filho. Me diga, como é que nós podemos substituir pessoas? Pessoas não são substituídas. Percebe o rasgo que tem no coração de Jesus?
quando uma ovelha se perde, seja 1%, seja 10%, seja 100%, a dor é a mesma, que deveria ser a minha, que deveria ser a sua. Por isso nós estamos conclamando a todos neste projeto Operação Resgate: sinta a dor da perda do seu irmão, sinta o sofrimento da perda de um ente seu que estava próximo de você. Agora, se nós analisarmos o texto do filho pródigo, o garoto estava longe dos olhos do pai. Quando o camarada ele se sente longe dos olhos do pai, sabe o que ele faz? Ele se entrega para o pecado. Eu já estou perdido mesmo, perdido por 1, perdido por 10. Perdido por 10, perdido por 100. Entende o que eu estou dizendo? Eu pequei 1%. Mas já pequei mesmo, vou pecar 10%. Mas já pequei 10%, vou pecar 100%. O menino diz que ele se ausentou do cuidado do pai, da casa do pai, e a Bíblia diz que ele desperdiçou toda a sua herança, e sem que ele percebesse, a sua vida foi sendo tragada por aquela atitude insana dele, até chegar ao fundo do poço, desperdiçando a sua própria vida. É justamente isso que o pecado faz comigo e com você. O pecado ele vai puxando você, ele vai sugando você, ele vai de alguma forma tragando você sem mesmo que você perceba. E quando você percebe, você já está distante. O pecado ele produz algo muito danoso ao nosso coração. O pecado, ele promete mundos e fundos, mas ele não cumpre. O pecado, ele apresenta uma manchete linda e maravilhosa na capa do jornal, mas aí quando você compra o jornal, não tem conteúdo. O pecado é traiçoeiro. Quando a pessoa ela sai da presença do Senhor, ela está longe dos olhos do Pai, ela vai declinando, ela vai caindo, ela não percebe que ela está morrendo, entende a preocupação e o sofrimento do coração de um pai quando vê que o seu filho está descendo a ladeira num caminhão sem freio, causada pelo pecado. A pessoa não percebe que está morrendo. Ela está distante dos olhos do pai, ela não percebe que ela está sofrendo. Você sabe como é que os caçadores de lobos caçam lobos? Eles fazem um picolé de sangue. Como é isso aí, pastor? O que tem a ver o picolé de sangue com o pecado? É assim. O lobo lá nas geleiras, os esquimós, o que eles fazem? Eles pegam uma lâmina, afiam bem a parte de uma lâmina e afiam bem também a segunda parte de uma lâmina. Então é uma lâmina com 2 fios altamente cortantes. E eles colocam sangue de animal e deixam congelar aquela lâmina no centro e coloca ali muito sangue e deixa congelar, vira um picolézão de sangue, mas com uma lâmina no centro. E solta, deixa ali no gelo, na neve. O cheiro atrai o predador. O cheiro atrai os lobos. Então, os lobos, quando sentem o cheiro do sangue, eles vêm com uma voracidade incalculável. Quando eles veem aquele sangue, eles avançam com tanta fome, com tanta avidez, e eles começam a lamber aquele sangue congelado. O sangue vai derretendo. Só que o sangue gelado adormece a língua do lobo. E ele vai lambendo, até que chega um momento
em que o gelo começa a ser derretido e ele começa a ter contato com aquela lâmina cortante. A sua língua está adormecida por causa do gelo. Ele tem muita fome por causa do sangue. É sangue, 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 eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E ele começa a lamber. Sem perceber, ele começa a lamber aquela lâmina. E aquela lâmina corta a sua língua. Ele não percebe porque está dormente. E quanto mais ele corta a sua língua, mais ele lambe, mais ele lambe, mais ele lambe, mais ele lambe. E quando menos ele percebe, ele começa a enfraquecer. Vai perdendo as forças. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, e ali ele cai, e ali ele morre, porque está perdendo o seu próprio sangue, sem perceber. É assim que o pecado faz com as ovelhas perdidas. Eles estão pecando, 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 pecando tão avidamente, tão desesperadamente como o filho pródigo foi. E sem perceber eles começam a lamber a lâmina da morte. Sem perceber, eles começam a se prejudicar sem saber que estão nitidamente morrendo aos poucos. Você pode imaginar como o coração do Senhor Jesus está sofrendo por 1% daqueles que se perderam, por 10% daqueles que se perderam, ou por 100% daqueles que se perderam. Não importa o percentual, importa é que o coração do Pai está sofrendo por essas perdas. Nós deveríamos sofrer também. Prepare-se, portanto, para chorar muito, para interceder muito nesses 21 dias pelas vidas que se perderam. Alinhou o seu coração com a perda? Com o sofrimento? Muito bem. Agora, nós devemos trazer também um outro conceito nesse período. Que conceito é esse? É um coração amoroso. Veja, nós temos um coração que sofre, independente do montante, se é 1, se é 10, se é 100. É um coração que sofre. Isso demonstra o amor do Pai, que deveria demonstrar no meu coração também. Mas agora, nós vamos ver um coração amoroso, que mete a mão no bolso para investir na vida de quem só faz atrapalhada. O filho perdido. Que coração é esse? É um coração do Pai, é um coração amoroso, que deveria ser também o meu e o seu coração. O filho perdido, na sua aventura desmedida, insana e inconsequente, ele diz, o texto de Lucas 15, no verso de número 14, depois de ter consumido absolutamente tudo, foi a falência, o cara faliu, está me ouvindo? Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Sabe o que o garoto começou a aprender? Sabe quais foram as palavras que passaram a frequentar a casa do garoto? São 2 palavras. Primeira, fome. Segunda, necessidade. Longe dos olhos do Pai é fome, é necessidade. O garoto que tinha tudo na sua casa, agora está passando fome, agora está passando necessidade. Pastor, o menino foi para o nível mais baixo. Você já ouviu a expressão fundo do poço? Já ouviu a expressão fundo do poço? O que significa a expressão fundo do poço? Pastor, fundo do poço é quando o camarada ele cai e não tem mais para onde cair. Não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. Mas tem um fundo além do fundo do poço? Tem um nível mais baixo do que o fundo do poço, pastor? Tem. Diz aí no verso
de número 17, o verso de número 17 está mostrando para mim e para você o nível mais profundo em que o homem pode cair na sua vida. Pastor, eu estou no fundo do poço. Você pode ir mais longe ainda, você pode descer mais um pouquinho. E onde que é? Verso 17, caindo em si. Quando você se desdobra para dentro de você mesmo, quando você se desnuda diante de Deus, que está sofrendo por tão grande perda, a sua perda, caindo em si mesmo, quando nós caímos em nós mesmos, quando nós nos traduzimos para dentro de nós mesmos, o melhor lugar que se tem para cair é quando você cai para dentro de si mesmo e decide fazer o caminho de volta. Que diz o verso 17: caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Você deve se lembrar o que diz 1 Coríntios capítulo 11 no verso 28, ou não se lembra? Está arrebentada, né, filha? Está arrebentado, né, filho? Estou, pastor, estou no fundo do poço. Deixa eu convidar você a descer um pouquinho mais. Olhe para mim. Primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, está dizendo: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você acha que não ter dinheiro é fundo do poço para você? Você está muito enganado. Você acha que perder um ente querido para o Covid-19 é fundo do poço para você? Você está muito enganado. Você acha que perder um alto salário é fundo do poço para você? Não é. O fundo do poço é quando eu e você nos assentamos na mesa do Pai e nós nos viramos do avesso. E neste momento, nós olhamos para dentro de nós mesmos. Reconhecemos o quão errados somos, o quão pecadores somos, e decidimos o caminho de volta. O menino pensou assim: tudo que eu não tenho aqui, eu tenho na casa do meu pai. Não é meu pai que está errado, sou eu que estou errado. Não é o pastor que está errado, sou eu. Não é a igreja que está errada, sou eu. Quando você descer nesse nível, eu posso dizer: você chegou ao fundo do poço. Quando você examinou-se a si mesmo e decidiu o caminho de volta. Coma do pão e beba do cálice. Reconheça a sua falta, reconheça a sua falha. Aqui está uma marca do coração amoroso do Pai, porque é muito curioso notar que o garoto, quando ele lembra da casa do seu pai, no verso 17, ele está dizendo: na casa do meu pai tem pão. Não, não é só pão, tem pão com fartura. E eu aqui morrendo de fome. A primeira memória que o menino traz, a primeira lembrança da casa do pai, era uma boa lembrança, percebe? O cara estava todo estourado, todo arrebentado, todo atolado, lambendo o picolé de sangue do pecado, se matando a si próprio, desperdiçando todos os seus bens. Mas quando ele volta para dentro de si mesmo, a primeira coisa que vem na memória dele é uma boa memória da casa do pai. Sabe que eu encontro com pessoas? Digo assim: ei filho, a paz do Senhor. A pessoa toda envergonhada: oi pastor, a paz.
cabisbaixa, porque sabe por onde andou. Sabe que o pelho da ovelha está toda suja de carrapicho por conta do pecado. E cabisbaixa a ovelha fala para o pastor: pastor, eu sei que eu estou errado, mas um dia eu vou voltar. Ainda não é hora, mas eu sei que um dia eu vou voltar. E quando eu voltar, eu não vou para outro lugar. Eu sei muito bem para onde eu vou voltar. Sabe o que é isso? Memória. A pessoa sabe que na casa do Pai tem amor. A pessoa sabe que na casa do Pai tem respeito. A pessoa sabe que na casa do Pai tem carinho. A pessoa sabe que na casa do Pai tem seriedade. É verdade, ela está afastada, mas na memória dela, ela sabe que este é um ambiente de carinho, de amor, de respeito, de seriedade. E ela não compreende. Depois de tudo que eu fiz, vocês ainda me aceitam? Sim, sabe por quê? Esse é o coração amoroso do Pai. Eu fico tão triste, porque às vezes eu vejo alguns irmãos que não são amorosos. Eles não sofrem pela perda das ovelhas, do rebanho do Senhor. Não demonstram um coração amoroso como o Pai demonstrou pelo Filho. A Bíblia diz que o menino mal cheiroso, mal sucedido, todo estrupiado pela vida, castigado pelo pecado, castigado pelo mundo, vem voltando. A Bíblia diz que de longe o Pai avistou ele. E sabe o que aconteceu? O Pai saiu correndo ao abraço. O Pai saiu correndo ao encontro do Filho. Você quer saber de uma coisa? Não é a ovelha que vai ao encontro do Pai. É o Pai que vai ao encontro do Filho, porque Ele tem um amor tão grande. É Deus que vai ao seu encontro. Não é você que escolheu a Deus, foi Ele que escolheu você. E o que é curioso é que o Pai beijou o menino fedorento, beijou o menino todo estrupiado pela vida, e foi logo metendo a mão no bolso. Traz a melhor sandália, traz o melhor relógio, traz o melhor anel, mata um novilho gordo, vamos fazer churrasco, contrata músicos, vamos fazer festa. Coração amoroso do Pai investe tudo pela ovelha perdida. Por que que a sua célula não está dedicada para cuidar dos perdidos? Por que que o seu ministério não está dedicado para cuidar dos perdidos? Seu coração não está alinhado com o coração do Pai. Eu espero que nesses 21 dias você esteja completamente alinhado. Tem uma ilustração em que diz que num vilarejo choveu muito e desbarrancou lá de cima, veio muito barro para baixo e algumas casas foram soterradas. E aquele senhor, ele vinha voltando, e quando ele chegou, ele viu um alvoroço, ele viu muitas pessoas ali, com pás, com ferramentas, tirando aquela lama, pessoas ali embaixo soterradas, e tinha uma grande multidão ali, só olhando.
eles trabalhando. E aquele senhor chegou e falou: o que está acontecendo aí? Muitas pessoas estão soterradas aqui. E nós estamos fazendo todo o esforço necessário. Pode ser que no meio desta tragédia alguém ainda esteja vivo. E nós estamos fazendo o impossível para resgatar essas vidas. Ele olhou de lado e viu aquela multidão apática, só enxergando, quando de repente ouviu-se um grito: "Ô, fulano, eu? Você mesmo? O que você está fazendo aí na multidão?" "Estou aqui torcendo. Estou aqui, tomara que dê tudo certo. Tomara que vocês consigam resgatar o máximo de pessoas possíveis. Hashtag tomara. Tamo junto." E lá do meio alguém gritou: "O seu irmão está aqui debaixo, soterrado." "Oi? O seu irmão? Meu irmão?" Imediatamente se desvencilhou da bolsa, se desvencilhou dos sapatos, se desvencilhou da sua roupa e pulou como se não houvesse amanhã naquela lama, sem ferramenta, e com as próprias mãos ele cavucava a lama para tentar resgatar o seu irmão. Esse quadro mudou tudo. Sabe por que tem muita gente na igreja que fica ali torcendo? Tomara que essa campanha seja boa, hein? Poxa, olha, muito bom mesmo, hein? Jejum, oração. Eita, estou torcendo para que dê certo, hein, pastor? Essas pessoas não se deram conta de quem está sendo dizimado é o seu irmão. Esse cenário mudou tudo, essa cena mudou tudo. Quando você olha para um irmão seu, você não nega recurso financeiro, você não nega do seu tempo, você não nega da sua casa, você não nega do seu carro, é o seu irmão. Esse é o amor demonstrado pelo Pai à ovelha perdida. Um coração que sofre, independente do montante, se é 1%, se é 10%, se é 100%. E é um coração que ama, a despeito de tudo que a ovelha fez de errado, e que investe tudo para que aquela vida seja restituída. Que alegria o meu coração resgatar vidas para que sejam restituídas novamente até a presença do Pai. Faça pelos outros aquilo que alguém um dia fez por você. Seja bem-vindo. Operação Resgate. Que o seu coração se alinhe e sinta o sofrimento do Pai. Que o seu coração se alinhe e seja um coração amoroso para resgatar vidas. Nessa campanha, nós sugerimos que as células se reúnam virtualmente para assistir um filme chamado Até o Último Homem. O soldado Desmond Doss foi convocado para a guerra no exército e ele se recusou a pegar numa arma para tirar a vida. Ele foi trabalhar como médico e lá, em algum momento, ele faz uma oração: Senhor, me ajude a salvar só mais uma vida. Que o meu e o seu coração seja como o coração do soldado Desmond Doss,
Você faz ideia do que pode acontecer se cada um de nós orarmos: Senhor, me ajude a salvar só mais uma vida. Nós vamos cear a ceia do Senhor. Eu quero orar para que Jesus toque no profundo do seu coração. Espírito Santo, esta campanha Operação Resgate é uma oportunidade de alinhar o meu coração ao seu coração. É uma oportunidade de ver o meu irmão sofrendo e sofrer junto com ele. É uma oportunidade de ver o meu irmão perdido. Mas quando ele tiver uma boa lembrança da casa do Pai, ele vai ver que nós estamos prontos para abraçar, para dar carinho, para dar amor, para dar compreensão, para dar respeito, para demonstrar seriedade com aquilo que estamos fazendo. Nosso coração esteja alinhado com esses conceitos. Nós damos por aberto esta campanha, Senhor, a 0 hora do dia 5 da segunda-feira, a 0 hora da segunda-feira, até o dia 15 nós vamos separar, Senhor Deus, um período de 3 vezes ao dia em oração, clamando por vidas, clamando por almas, crendo que o Senhor certamente haverá de nos honrar e nos abençoar. Em nome de Jesus, nós vamos agora cear a ceia do Senhor. Nós queremos tomar parte do teu corpo e do teu sangue e consagrar este mês de número 4, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Já retornamos dentro de alguns minutos. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós não ousamos entrar o mês sem antes consagrá-lo ao Senhor Deus. O mês de abril, o mês de número 4. Nós então depositamos nas mãos do Senhor, certos de que Ele haverá de nos honrar. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o seu próprio juízo. Eis a razão, porque há entre vós muitos irmãos fracos, muitos irmãos doentes e muitos irmãos que já morreram, porque recusaram-se a descer um nível
mais profundo que o ser humano pode descer é quando ele examina-se a si mesmo. Um nível mais profundo do que o fundo do poço é o nível que vai até a divisão da alma e do espírito. Chegou a hora de você olhar para dentro de você, tomar a decisão, voltar o caminho. E lembre-se, na casa do Pai tem amor, tem carinho, tem respeito, tem fartura. Tudo o que falta distante do Pai tem em abundância ao lado do Pai. Não há como estar mais próximo de Jesus do que comer do seu corpo e do que beber do seu sangue. Não há proximidade maior. Ore comigo e consagramos esses elementos na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu consagro estes elementos que simbolicamente representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Consagramos este mês de número 4 e tomamos parte do teu corpo. Não há intimidade maior do que essa. É além do que vir à igreja, é além do que vir ao culto, é além de ofertar, é além de dizimar, é além de intimidade. O mais próximo que podemos chegar do Senhor é comermos do teu corpo e bebermos do teu sangue. É quando o Senhor se funde ao nosso corpo. É quando nós já não descobrimos mais quem somos nós. Já não sabemos discernir onde começamos e aonde terminamos. Toma conta da tua igreja. O corpo e o sangue de Jesus é verdadeira comida e verdadeira bebida. É isso que queremos. Te consagramos este mês de número 4 e nos dê graça e favor para sairmos ao encontro da ovelha perdida, para sairmos ao encontro da dracma perdida, para sairmos ao encontro do filho perdido, até encontrá-los. E quando encontrá-los, que o nosso coração seja encontrado um coração que sofre por estas perdas, um coração que ama estas vidas e um coração que investe nestas vidas o que for necessário. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma grande colheita de almas neste mês de número 4. Assim seja e assim será, em nome de Jesus. Diga amém. Tomai e comei todos, em nome de Jesus. Toque suas mãos nas minhas mãos. Nós vamos fazer a oração de encerramento e vamos dar por aberto a campanha de jejum e oração de 21 dias. Soldados, posicionem-se. Guerreiros, posicionem-se. Chegou a hora de clamarmos. Jesus vai responder. Toque suas mãos nas minhas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, despeça o teu povo em paz e em segurança para um mês de número 4 abençoado. Dê a todos um domingo de Páscoa abençoado. Que todos possam voltar a sonhar, que todos possam voltar a projetar. Se nós projetarmos algo, este algo sairá bem e a luz do Senhor brilhará em nosso caminho. Nós vamos orar, o Senhor vai nos ouvir e nós pagaremos os nossos votos. Nos próximos 21 dias, nós vamos intensificar o nosso clamor, a nossa súplica, e o Senhor haverá de nos proteger do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés,
proteção. Não permita que nada, absolutamente nada, nos sobrevenha se não for mediante a tua vontade. Damos por aberto, Senhor Deus, esta campanha, que o Senhor nos acompanhe e que o Espírito Santo seja conosco nesta jornada. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Teu Espírito repouse em cada coração, não somente hoje, mas por todo sempre. Todos digam amém aonde você estiver. Uma excelente campanha de jejum e oração. Deus te abençoe e nunca, jamais se aparte da tua vida a unção de Jesus. Um excelente domingo de Páscoa para você. Assim seja, em nome do Senhor. Amém. Não podes pensar que já é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, Senhor.